do nosso campo. E a gente agradece muito, primeiramente, a Deus e, claro, as pessoas que estão envolvidas para que esse congresso aconteça e chegue a informação a você que é líder de saúde, você que é também irmãos que estão também atuando através do Clube Vida e Saúde, fazendo parte do clube. E nós estamos felizes, porque tem mobilizado bastante o nosso campo e tem muitas pessoas participando aí desse movimento tão importante de saúde no nosso campo. Eu quero agradecer, claro, ao Kleber, que está aqui, sendo nosso coordenador, está abençoando muito o nosso campo com ideias, com disposição e trabalho nessa área tão importante. A nossa secretária está aqui também, a Anne. Agradecer a presença dela, o trabalho e o empenho. E agradecer, nós temos hoje o palestrante, é o nosso líder, queridos, para a nossa união. Pastor Denis Magalhães, ele é líder de saúde, mordomia e saúde, para o campo de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu quero agradecer de coração a presença do nosso líder aqui. Ele vai falar uma palestra assim, muito importante, ele vai passar um conteúdo muito importante para essa introdução aí, o início do congresso, e a gente com certeza vai ser muito abençoado. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco e depois, ter esse tempo aqui para abençoar nossos líderes de saúde e nossos irmãos. Que Deus te use poderosamente mais uma vez para trazer essas instruções tão especiais para nós. Olá, pastor Wellington, muito obrigado pela saudação, pelas palavras carinhosas, pelo convite, principalmente. E eu quero, além de cumprimentar você, cumprimentar o nosso coordenador aí, Kleber Reis, e de uma forma muito especial, gostaria que todos vocês se sentissem abraçados por nós que estamos aí participando desse congresso virtual nessa noite. É uma alegria ter você aqui conectado conosco. Pastor Wellington, eu já posso dar início ou você ainda tem mais alguma participação? Pode dar início, pastor. Pode sim. Muito bem. Eu já vou dividir aqui uma tela com vocês. Antes, porém, eu queria dizer que, de acordo com as informações que recebi do pastor Wellington com relação à organização desse evento, ao longo das próximas noites, vocês vão receber muitas informações relacionadas aos clubes Vida e Saúde, especialmente no que diz respeito ao aspecto prático, né? A implementação, o como, propósito, que é algo que muito nos interessa, sem dúvida nenhuma. Nesse encontro que eu estou tendo com vocês, eu gostaria de trabalhar um pouco a mensagem de saúde, mas na parte conceitual. E na parte conceitual, eu vou focar no contexto histórico. E eu vou dizer para você o motivo. Há alguns anos eu fiquei muito incomodado quando percebi que, fora dos muros do Adventismo do sétimo dia, aquilo que nós consideramos como os 8 remédios naturais, pelo menos 7 deles, em alguns contextos até 8, eles pareciam estar muito difundidos de tal maneira que dava a entender que nós, adventistas, não tínhamos muita relevância no que diz respeito à apresentação da mensagem de saúde. E me chamou muita atenção de ver pessoas, inclusive, que não creem em Deus, que não são religiosas, mas falando sobre a importância do exercício físico, da alimentação equilibrada, de evitar o uso daquilo que é nocivo, viciante, degradante, e luz solar, e água, e etc., o que você já conhece. Por aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... E aí eu fui levado a me perguntar... Não, se só quiser perguntar... Afinal de contas, qual é a contribuição... Um minutinho, pastor. Um minutinho. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí? Se puder fechar, vou tentar fechar por aqui. Vou fechei. Desculpa, pastor, pode continuar. Tudo bem. E aí eu fui levado a me perguntar, afinal de contas, onde está a nossa relevância no que diz respeito à apresentação da mensagem de saúde, se tem tantas pessoas do lado de fora do adventismo tremulando uma bandeira
muito parecida com a nossa. E aí eu fui levado a estudar mais o assunto e aquilo que eu descobri eu quero compartilhar com vocês. Antes de eu prosseguir, vocês conseguem ver na tela de vocês a apresentação de slides? Sim, pastor, estamos vendo. Muito bem, então nós vamos avançar aqui. Eu comecei, então, a estudar o assunto, onde é que está a nossa relevância, e, por causa disso, eu tive que ter contato, buscar informação com relação à origem da mensagem de saúde no seio do Adventismo. Em que contexto nós recebemos a mensagem de saúde? E o que foi que eu descobri? Que quando você conhece o contexto histórico em meio ao qual a mensagem de saúde chegou até o remanescente, você vai ser levado a apreciar, a estimar mais ainda essa mensagem tão maravilhosa. Eu trago para a sua reflexão, de maneira introdutória, o texto de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quando o apóstolo nos relembra, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E a mensagem de saúde, quando colocada em prática, é sim uma maneira de se glorificar a Deus. Vamos então nos familiarizar um pouco sobre o contexto histórico da mensagem da reforma de saúde no seio do Adventismo. Eu tenho que começar dizendo para você que no final do século XVI, então nós estamos falando no final dos anos 1500, havia um quadro de confusão no que diz respeito ao tratamento de saúde, no que diz respeito ao tratamento das enfermidades para obtenção ou reabilitação da saúde. Um exemplo disso é que, naquele período, nós estamos falando aí de entre 400 e 500 anos atrás, os medicamentos, a totalidade dos medicamentos se compunham de 50 a 100 remédios. Isso lá na Europa. 50 a 100 remédios. Hoje, se você for a uma farmácia, qualquer uma das prateleiras, você já vai ter pelo menos 50 remédios. Qualquer uma delas. Mas naquele período, essa era a totalidade de medicamentos que você tinha à disposição. Na medida em que a gente avança no tempo e nós saímos do século XVI, e, aliás, diga-se de passagem, entre os remédios ali no final do século XVI, nós tínhamos pó de unha de caranguejo, ovos de rã, pele de cobra e pele de sapo. Esses elementos eram usados como ingredientes para a preparação daqueles 50 a 100 medicamentos que eu mencionei quando mostrei o slide anterior. Quando nós vamos, então, agora para o século XIX, então, portanto, nós estamos aí 300 anos depois daquele quadro de confusão inicial, século XIX, que, aliás, é o século onde surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, em meados ali do século XIX. Mas quando nós chegamos àquele período, a situação, no que diz respeito ao tratamento das enfermidades, também não era muito promissora. Por exemplo, havia naquele período a ministração de sangria, a utilização de sangria para lidar com algumas enfermidades. Por exemplo, quando alguém era diagnosticado com uma infecção, alguém que estava com estado febril, havia a crença de que o que causava a febre era sangue em excesso. Sangue em excesso nos vasos sanguíneos causava inflamação e febre. Então, para poder conseguir a cura para esse quadro, aplicava-se a sangria. E sangria significava exatamente o que a palavra sugere para você. Drenava-se uma parte do sangue do indivíduo. O indivíduo acreditava-se tinha sangue em excesso, vamos então drenar uma parte do seu sangue. Um exemplo de quem sofreu sob ministração da sangria foi o ex-presidente dos Estados Unidos, George Washington. E naquela época,
Logo após a sua morte, um jornal do período publicou: sua morte ocorreu apesar de tudo o que a ciência médica e a habilidade humana poderiam ter feito. Ele é o indivíduo que foi sangrado até morrer. Agora veja, sabe o que levou George Washington a procurar atendimento médico? Ele tinha uma inflamação na garganta. Ele morreu por causa de uma sangria, mas ele é só um dos exemplos. Então, o paciente febril tinha excesso de vitalidade. Retirando o excesso de vitalidade, leia-se sangue, matava-se os pacientes aos poucos. É claro que quando eles retiravam o sangue do indivíduo, a febre baixava, porque o indivíduo morria, e quando a pessoa morre, a temperatura é baixa. Então, isso era muito comum. Havia a operação sanguessuga. Talvez alguns aqui conheçam aquele verme que, quando adere à pele do ser humano, o corpo do ser humano, ele fica ali sugando o sangue do indivíduo, né? O sanguessuga. Nas farmácias daquela época, existiam vasilhas cheias desses vermes. Os médicos, quando faziam as visitas aos pacientes nos lares, o que era muito comum naquele período, nas suas maletas levavam vasilhames contendo esses vermes e colocavam os vermes para sugar o sangue ali do indivíduo, para controlar ali a febre. Uma outra linha de tratamento, além das sangrias naquele período, estamos falando do século XIX, Estados Unidos da América, eram as drogas potentes. E quando eu falo aqui de drogas, não pense na penicilina, não pense em analgésicos que estão ali nas farmácias. Nós estamos falando de drogas como cloreto de mercúrio, ópio, heroína, arsênico e estricnina. Nós estamos falando de verdadeiros venenos. Esses venenos eram ministrados aos enfermos e havia um raciocínio por trás disso. O raciocínio era o seguinte: se o corpo vencer o efeito da droga, automaticamente ele vencerá a doença. Em larga escala, então, isso era empregado. Para vocês terem uma ideia da percepção, da competência da ciência médica da época, no século XIX, um jornal publicou, em tom irônico, a seguinte manchete: por que será que todos os meus pacientes morrem? Eu lhes dou boa sangria, boas drogas e bons purgativos. Só não consigo entender. Então, vejam, havia um quadro de total perplexidade. Agora, preste atenção. Nós estamos falando, nesse momento do século XIX, os anos 1800, local, Estados Unidos da América. Tá? É onde a igreja surge e é o período em que a igreja surge. Então, esses eram o resultado dos tratamentos e das terapias naquele período. Havia alguns princípios seguidos na administração daquelas drogas potentes, tidas como medicamentos. O primeiro princípio era: remédio duvidoso é melhor do que remédio nenhum. Bom, a gente não sabe exatamente que remédio vamos usar para tratar essa doença, mas é melhor a gente usar qualquer coisa do que não usar nada. Era o que se pensava. Um outro princípio que norteava as ações dos médicos: o que é bom para os animais é bom para os seres humanos. Então, o indivíduo era mais um veterinário do que um médico. Era o pensamento que permeava aquela sociedade. Pasmem vocês, alguns dos principais medicamentos utilizados naquele período. Vejam o nome dos medicamentos e por aí você consegue imaginar do que se tratava. Remédio dos índios Kikipu, gargarejo dos mercadores, óleo mágico de Hamlin, rapé anticatarral do Dr. Walter, a raiz do brejo pelo Dr. Kilmer, a cura pelo líquido secreto da estrela branca, polvilho do Dr. Rose para os gordos. Como se isso não bastasse, esses remédios tinham um sabor ruim e picante, né? Além do nome estranho.
E alguns enfermos eram curados após uma única dose, só de medo de ter que tomar a segunda. O remédio tinha um gosto tão ruim, tão terrível. Depois que a pessoa tomava a primeira dose, o médico perguntava: você está melhor? Sim, estou, é claro que estou. Mas a pessoa dizia isso só para evitar a segunda dose do medicamento, entre aspas. E com relação aos tratamentos, muito bem. Eu me deparei com uma lista longa de tratamentos, eu selecionei alguns e trouxe para observação de vocês, para apreciação de vocês, como uma curiosidade. Para qualquer doença pulmonar, fumo, o paciente deveria tragar livremente e com frequência. Dor de ouvido, soprar fortemente a fumaça de um charuto dentro do ouvido afetado. Sangramento do nariz, mastigar um jornal. Gente, isso aqui era o que os médicos indicavam como tratamento, tá? Não é nenhum curandeiro, alguém fazendo simpatia, nada do tipo, não. São os médicos. Calvície. Fazer fricções na cabeça de manhã e de tarde com cebolas até a cabeça ficar vermelha. Depressão, choque elétrico de corrente alternada. Resfriado, 6 cápsulas contendo teia de aranha. Loucura violenta, colocar a cabeça do paciente debaixo de uma grande cachoeira tanto tempo quanto ele pudesse suportar. Reumatismo, carregar 3 batatas nos bolsos da calça. Olhos irritados ou inflamados, misturar grafite e pólvora em água e usar como colírio. Esses eram alguns dos tratamentos indicados. Agora, além daquilo que era indicado, havia também aquilo que era determinado como sendo proibido. Você, por exemplo, não deveria de maneira nenhuma ter o seu quarto ventilado, deveria evitar o perigoso ar da noite, não se expor à luz solar e evitar o consumo de água o máximo possível. Nesse período, não faltavam médicos que diziam o seguinte: olha, o melhor é você não ingerir água e se valer só do líquido que já existe nas frutas, né? Então, vale-se só daquele líquido que já existe nas frutas, é o mais indicado aí para você. Qual foi o resultado geral do emprego desses recursos pela ciência médica no tratamento das pessoas doentes? Nesse período, nos Estados Unidos, 1 em cada 6 bebês morria antes de completar 1 ano de vida. Para vocês terem uma ideia do quanto esse número é assombroso, hoje nos Estados Unidos é cerca de 1 morte para cada 170 bebês, antes de completar 1 ano. Naquele período, 1 em cada 6 bebês. Como resultado, a média de vida dos norte-americanos era de 39,4 anos. Se você tivesse 40 anos, você já era considerado uma pessoa idosa, porque a expectativa de vida era muito baixa. Também não era para menos, né? Agora vejam, é nesse contexto tenebroso, é nesse contexto de escuridão, de trevas com relação à terapia, tratamento de enfermidades e prevenção de doenças, que a mensagem de saúde chega à igreja adventista, chega ao remanescente. Naqueles anos de 1860, nós éramos cerca de 3.500 adventistas. Era todo o número de adventistas que nós possuíamos e estávamos todos ali nos Estados Unidos da América. 3.500. Apenas 3 anos após a organização foi aberta, 3 anos após a nossa organização, como igreja oficialmente, foi aberta a nossa primeira instituição de saúde. Então, vejam, a igreja ela foi organizada oficialmente em 1863. O nosso nome foi escolhido um pouco antes, 1861, Adventistas do Sétimo Dia.
Em 1863, a nossa igreja é oficialmente organizada. Apenas 3 anos após, foi aberta a nossa primeira instituição de saúde. Isso é absolutamente impressionante, especialmente se nós levarmos em conta quão poucos adventistas nós éramos. Ele ficou conhecido como o Instituto Ocidental de Reforma da Saúde e ficava em Battle Creek, no nordeste dos Estados Unidos. 11 anos depois, em 1877, o Instituto foi transformado em um sanatório muito famoso que ficou sob a direção do Dr. John Harvey Kellogg. É um nome muito famoso entre nós adventistas do sétimo dia e naquele período fora, inclusive, dos muros da igreja. Você consegue ver aí agora uma imagem do sanatório de Battle Creek, que era administrado naquele momento pelo Dr. Kellogg. Em pouquíssimo tempo, esse sanatório ele estava entre os mais científicos do mundo. Tanto tecnicamente... Oi. A imagem não apareceu aqui para a gente, acho que está tendo um atraso no slide. A imagem de sanatório não apareceu aqui. Tá. O que você vê agora, que mal lhe pergunte? O slide na década de 1860, é o anterior, ou 2 anteriores. Tá. E agora? Não, acho que ele está demorando a atualizar para a gente. Puxa. Tá. Será que há algum problema com a internet? Não sei. A última mensagem que vocês estão vendo é na década de 1860? Isso. Você quer que eu tente fechar o slide e compartilhar de novo para ver? Pode ser. Assim, se tiver importância esse slide para mostrar para o pessoal, né? Pode ser. Vamos tentar fazer isso? Pode ser. Tira o compartilhamento, compartilha de novo. Se precisar, eu tenho seus slides aqui também. Qualquer coisa, eu ativo eles aqui. Tá bem, vamos tentar aqui. Eu acho que dessa forma aí também, do jeito que estava aberto, dava para fazer também. Deixa eu interromper aqui para a apresentação. Eu vou aqui compartilhar de novo e a gente vai tentar restaurar aqui o acesso às imagens. Ok. Conseguem ver? Sim, o slide é a mensagem de saúde. Ok. Imagem do Kellogg. Sanatório. Agora sim. Muito bem. Então, essa aí é a imagem do sanatório de Battle Creek. Como disse, ele foi considerado um dos mais científicos naquele período. Ele se tornou rapidamente uma referência mundial. E, em pouquíssimo tempo, ele passou a ser referência em técnica, né, na utilização de técnica, e também ali nos equipamentos. Algumas pessoas famosas que foram tratadas no sanatório de Battle Creek. Henry Ford, da indústria de automóveis Ford, Harvey Firestone, Ivan Pavlov, Thomas Edison, famoso inventor, William Taft, presidente dos Estados Unidos, são algumas das pessoas de projeção naquele período que se submeteram à internação e tratamento no sanatório de Battle Creek, o que demonstra a importância, a relevância que ele tinha para os Estados Unidos da América. Agora eu pergunto para vocês, como isso foi possível? Como foi possível que um punhado de adventistas, 3.500 adventistas, em poucos anos, conseguissem oferecer para a comunidade norte-americana algo de tamanha relevância? Como é que isso foi possível? Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso se deve ao fato de Deus ter comunicado a mensagem de saúde à mensageira do Senhor, Ellen White, por meio de visões, em especial de 3 principais visões. Ellen White teve visões relacionadas à saúde, às vezes a gente pensa que ela teve 2.000 visões sobre saúde.
Ela teve poucas visões sobre saúde. Dessas poucas visões que ela teve, 3 se destacam. A primeira, 1848. Nessa visão, fumo, café e chá foram apresentados para Ellen White como sendo condescendência pecaminosa, como sendo pecado. Chá, não confunda com chá de casca de maçã, de erva cidreira, nada disso aí. É o chá preto, que é rico em estimulante também, assim como o café. Uma outra visão dela, marcante, é essa, a de 1863. Nessa visão, e para mim a visão dela mais significativa, a visão de Otsego, nessa visão, ela recebe de Deus aquilo que nós conhecemos hoje como os 8 remédios naturais. Foi nessa visão que Deus apresentou para ela. Água, ar, luz solar, exercício, repouso, alimentação equilibrada, abstinência daquilo que é prejudicial e confiança no poder divino. Nessa visão, foram apresentados os 8 remédios naturais de Ellen White. E em 1865 é quando Deus diz a ela, em Rochester, que os adventistas deveriam construir um sanatório. Não foi aquele sanatório que nós vimos na imagem ali, administrado por Kellogg, mas foi uma espécie de uma clínica, tá? Algo muito parecido com uma clínica, mas seja como for, a visão veio em 1865 e em 1866, no ano seguinte, aquela clínica já estava funcionando. Impressionante a disposição daqueles pioneiros em atender o assim diz o Senhor, né? E mais tarde, sim, ele se transformaria no sanatório de Battle Creek. Para vocês terem uma ideia de como as mensagens que Ellen White recebeu foram revolucionárias para o período, vejam, um exemplo só, tá? A gente poderia dar outros, mas um exemplo só. Em 1864, Ellen White escreveu acerca do fumo. Um veneno do tipo mais enganoso e maligno. Ela escreveu isso. Bom, hoje você falar que o fumo é um veneno, não há nada de mais nisso. Nas próprias carteiras de cigarro, já vem a indicação dos malefícios causados pelo fumo. Mas não lá no século XIX. Vejam, no século XIX, o fumo era tido como um remédio. Ele era indicado como um medicamento. Mas Deus mostrou para Ellen White, não, ele não é medicamento, ele é um veneno do tipo mais enganoso e maligno. Demorou 100 anos para que o ministro da Saúde dos Estados Unidos publicasse um estudo a respeito dos malefícios do fumo. A mensagem de saúde, ela estava pelo menos 100 anos adiantada em relação ao seu tempo. Pelo menos 100 anos. O que para nós é uma evidência inequívoca que ela veio do céu, não foi fruto da cabeça dos pioneiros. A imagem que vocês veem agora, e a gente está partindo para a conclusão, a imagem que vocês veem agora é de uma cidade que tem na costa oeste dos Estados Unidos, a costa lá do Pacífico, é a cidade de Loma Linda, que fica ali no estado da Califórnia. Loma Linda é considerada, as pessoas que vivem ali, né, em Loma Linda é considerada uma zona azul no globo. Vejam, no mundo existem alguns lugares, existem algumas geografias onde as pessoas conseguem não apenas viver mais, ter longevidade, mas também uma longevidade que lhes permite, ao mesmo tempo, ter qualidade de vida. Não é aquela pessoa que está com 95 anos e está na cama. É uma pessoa que tem 90, 95 anos e tem atividades. E tem as faculdades mentais estão em boas condições. Então, Loma Linda é considerada uma das zonas azuis do mundo, assim como a Sardenha na Itália, assim como a ilha de Okinawa no Japão. Enfim, existem esses bolsões aí. O curioso é que Loma Linda
é uma cidade cuja metade da população, aproximadamente, tem compromisso com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos aí nessa imagem ele é um hospital e um centro universitário também, né? Um hospital e um centro universitário, Universidade de Loma Linda, é um de destaque nos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à área da saúde. A última informação que eu tive quando eu consultei, esse centro médico e universidade conta com 10 mil funcionários. Existem algumas cidades no interior de Minas Gerais que não têm isso de habitantes. É o número de funcionários que nós temos nessa universidade e centro médico. O curioso é que no ano de 2014, a BBC News Brasil, ela publicou uma matéria cuja manchete era a seguinte: qual o segredo da cidade onde se vive 10 anos mais e melhor? Como você consegue ver aí nessa imagem. Qual o segredo? Veja, BBC News não tem nenhuma preocupação de viés religioso. É um jornal. Eles vão atrás dos fatos e da interpretação dos fatos e publicam isso aí. O que chamou a atenção deles? A longevidade e a maneira como viviam os cidadãos de Loma Linda. 10 anos mais que a média dos americanos. Qual era o segredo disso? Depois de pesquisarem, eles chegaram à seguinte conclusão. Olha que interessante. A longevidade tem ligação com a religião da comunidade. Os adeptos da Igreja Adventista do Sétimo Dia compõem cerca de metade dos 24 mil habitantes do local. É uma comunidade cristã evangélica que segue diretrizes rigorosas sobre alimentação, exercício e descanso. Então, depois de investigar, depois de buscar informação, de encontrar as causas, os fatores que contribuíam para a longevidade e para a saúde dos habitantes de Loma Linda, eles chegaram à conclusão que tinha que ver com o estilo de vida apregoado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles chegam até a citar alguns remédios naturais aí, né? Alimentação, exercício, descanso e a questão da religiosidade. 4 dos 8 remédios eles citam aí. Isso me impressiona muito. Isso me impressiona porque eu vejo nisso um cumprimento profético. Eu vejo nisso pedras falando. Eu vejo nisso pessoas fazendo aquilo que nós deveríamos estar realizando. Eles estão proclamando a mensagem de saúde e os benefícios que os adventistas do sétimo dia, comprometidos com ela, colhem. Mas nós olhamos para além disso. Vejam, por que ter cuidado com a saúde? Por que é importante você promover a obra médico-missionária na igreja local? E vocês vão ouvir sobre isso ao longo dessa semana. Porque é relevante a implantação de clubes Vida e Saúde no distrito onde eu sou membro, na igreja onde eu congrego? Por que adotar hábitos saudáveis? Eu vou dizer para vocês por que nós, como adventistas, entendemos que isso é importante. Para as pessoas que estão no mundo, isso é importante porque isso vai te dar mais saúde, porque isso vai te permitir viver mais, porque isso vai te dar mais qualidade de vida. Para nós adventistas, o motivo vai muito além disso. A gente colhe essas coisas que o mundo busca, mas o objetivo primário para nós não é isso. O objetivo primário para nós tem que ver com glorificar a Deus por meio do cuidado com o nosso corpo. Tem que ver com adoração. Quando você cuida do seu corpo, você está adorando a Deus. Quando você é criterioso com as horas do sono, com aquilo que coloca dentro do seu estômago, com a maneira como exercita o seu corpo, você está adorando a Deus. Você não adora a Deus apenas quando está na igreja, quando todos ali estão cantando, ou quando você se ajoelha para orar.
Você não adora a Deus apenas quando você reúne a sua família para o culto doméstico. Você adora a Deus de maneira tão ativa quanto quando você cuida do seu corpo. Quando você adota a mensagem de saúde e permite que ela venha nortear o seu estilo de vida. Eu vou dizer aqui algo para vocês. Eu não gosto de exercício físico. Eu admiro quem gosta. Eu fico admirando essas pessoas que gostam de correr e gostam de frequentar academia. E eu admiro. Eu admiro quem gosta, porque eu vejo que tem pessoas que fazem isso por paixão, alguns até de maneira extremista. Mas tem pessoas que gostam da prática de exercício físico. Eu admiro. Eu não gosto. Mas sabe por que eu faço exercício físico? Porque esse corpo aqui não me pertence. Esse corpo, ele é de Deus. Ele confiou a mim para que eu cuidasse dele enquanto eu estivesse vivendo nesse mundo. Então, por isso, eu me proponho a ter a prática de exercício. Porque é uma maneira de eu adorar a Deus, de eu cuidar daquilo que ele confiou a minha responsabilidade. Então, vocês que estão conectados conosco nessa noite estão mais inteirados do contexto no qual a mensagem de saúde chegou a nós. Uma mensagem que em seus dias foi absolutamente revolucionária. Se hoje todo mundo fala que beber água é saudável, que caminhar é saudável, etc., nós já sabemos disso há mais de 100 anos. E estávamos entre os poucos, não os únicos, mas entre os poucos que pregavam isso como estilo de vida. Segundo ponto, adote isso na sua vida como estilo e ao você promover, propor e apresentar, lembra, o propósito maior não é viver mais tempo aqui. O propósito maior é glorificar e adorar a Deus por meio do zelo e cuidado com o corpo que Ele nos confiou. Que Deus abençoe a você que está participando, que Ele nos ajude a estarmos comprometidos com isso, no que diz respeito a viver e que no que diz respeito a propagar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Amém. Pastor Wellington, se quiser tomar a palavra aí. Benção, meu amigo. Que mensagem preciosa para nós. Eu anotei uma frase aqui, pastor, uma citação. Foi a última aqui, mas tem outros momentos aqui que eu estava prestando bastante atenção, mas me impactou. O propósito maior não é viver mais aqui, mas é glorificar a Deus, cuidando do seu corpo, cuidando aí de viver realmente a mensagem de saúde. Pastor, muito obrigado pela colaboração aqui, né, por estar conosco, trazendo esse momento tão especial para nós, essa instrução, falando do contexto histórico aí da mensagem de saúde. Tenho certeza que nossos líderes, nossos irmãos que participam do Clube de Saúde, eles com certeza agora ampliaram ainda mais conhecimento com respeito de como chegou a mensagem de saúde para todos nós, para a gente colocar em prática.